domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúde os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos internautas, eu quero agradecer a vocês pelas curtidas, quero agradecer a todos vocês pelos comentários. Quero dizer a vocês também que todos aqueles que quiserem um certificado no final desse trimestre, desse primeiro trimestre do ano de 2019, basta dizer: irmão, eu quero um certificado, que eu estarei colocando o certificado lá no meu site. E aquelas pessoas que me acompanharam no trimestre passado, basta você dizer: irmão Ademar, eu tenho acompanhado as suas lições e eu quero um certificado, né, do trimestre passado. Também estarei postando lá no meu site. O certificado do trimestre passado eu vou estar postando todos agora, para aqueles irmãos que se interessarem e que realmente participaram da minha escola dominical. Para você receber esses certificados é simples, basta você me acompanhar nas lições, curtir, fazer comentários, né, da forma que você achar aí mais necessário. Basta entrar ali no meu site que vocês vão encontrar ali o certificado de vocês. Então, peça. A lição de hoje é a lição de número 6, enfrentando o transtorno e os traumas da vida. Meus queridos internautas, meus queridos irmãos, nós estamos aí com Israel Maia, que parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo. E às vezes nós não conseguimos entender, meus queridos, por que é lançado esses temas nas nossas lições de escola dominical. Desse nós temos a enfermidade da alma, né? Buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Este comentador vem nos ensinando que nós precisamos nas nossas igrejas estar atentos, para que a palavra de Deus possa penetrar no coração daqueles que vivem a comunhão conosco, daqueles que têm união conosco, daqueles que são membros e congregados da nossa igreja. O comentador está dizendo aqui, entre aspas, para que nós possamos entender: você precisa preocupar com os seus liderados. Você, professor de escola dominical, você precisa preocupar com a saúde da alma dos seus alunos. E você não pode fazer diagnósticos precipitados. E aqui o que a lição está trazendo, vários transtornos que nós estamos estudando, para que nós possamos entender que nem tudo é obra do maligno. Imagina uma pessoa que está com um transtorno, ela é uma serva de Deus, mas infelizmente passou por esse transtorno. E você diz que ela tem demônio. Você imagina como vai ficar o psicológico desta pessoa quando você diz que ela está endemoniada. Então é por isso, esses despreparados que nós temos hoje, eles precisam acordar e se preparar para liderar e para ministrar na escola. E se ele não tem desejo por isso, se ele não faz tempo para que ele possa se preparar para essas coisas, ele deve deixar que outros façam em seu lugar. Nessa lição de hoje nós vamos estar falando sobre os traumas da vida, que são muitas coisas. E aí vamos prosseguindo, que nós vamos entender aí a nossa lição. O texto áureo diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo 118, versículo 5. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição, após acontecimentos intensamente traumáticos, precisamos permanecer confiando no amor e cuidado do Senhor para alcançarmos o necessário equilíbrio. Introdução. Nessa lição, estudaremos um transtorno que, durante algum tempo, era visto como uma enfermidade que afetava apenas os veteranos de guerra: o transtorno do estresse pós-traumático.
nesta lição sobre como enfrentar os traumas da vida e, em específico, os transtornos de estresse pós-traumático. Eu já estarei explicando sobre isso. O tópico da lição é ensinar, mostrar, revelar. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar como ocorre o TEPT, quer dizer, transtorno de estresse pós-traumático. 1. Vivendo com o TEPT. Todos em alguns momentos da vida passam por uma situação de medo. É do ser humano passar por estas fases. Às vezes, muitas pessoas dizem, mas você é medroso, vocês talvez não é medroso. É que muitas vezes nós passamos por algumas fases de medo. É do ser humano, e o medo, ele não é só ruim. O medo, ele tem o seu lado bom, que muitas vezes por medo nós evitamos de fazer muitas coisas. Nós sabemos que muitas tragédias deixam de acontecer também, porque as pessoas têm medo da justiça. Então todos nós, de algum modo, nós temos que estar preparados, porque em algum momento da nossa vida, ou se não estamos passando, iremos passar por uma situação de medo. Nós estamos falando, professores, alunos, sobre como enfrentar os traumas da vida. Então o transtorno é um contratempo que vai nos trazer um trauma se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus e confiarmos inteiramente no Senhor. Então o transtorno, depois vem estresse. O que é estresse? É a exaustão física ou emocional provocada por vários distúrbios, né? E com algumas distintas razões. E aí ele é pós-traumático, quer dizer, é um distúrbio da ansiedade. Algo aconteceu comigo, por exemplo, eu fui vítima de tal coisa ou eu assisti tal coisa. E aquilo me criou um transtorno que parece um filme quando ele está contando uma história e volta lá atrás mostrando aquela cena. E eu revivo aquela situação. E aí eu entro em pânico. Então, meus queridos, é isso que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, meus queridos, esse transtorno de estresse pós-traumático pode ser definido como um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sistemas físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro, meus queridos, ocorre devido a pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas. Então, o que eu venho trazer aqui para que você possa entender, professor, você precisa compreender o que é uma síndrome do transtorno de estresse pós-traumático. Para que seus alunos possam compreender, você tem que falar numa linguagem comum, uma linguagem fácil de entender. Então, por que acontece isso? Quer dizer, eu passo por situações, né, talvez de um assalto, de um grande perigo, e que aquilo me causa um trauma tremendo, que parece que toda vez que eu passo naquele lugar, se foi num lugar que eu fui assaltado, toda vez tem alguém ali me esperando para assaltar e eu já não passo mais por aquele lugar. E eu vou falando sobre outras situações no decorrer da lição. Mas em casos de TEPT, o medo toma conta da situação como se tivesse vida própria. Aqui nós estamos vendo, o medo, parece que o medo está ali, ele está constante, parece que ele está vivo ali na nossa frente, parece que ele vai acontecer de novo, parece que ele está acontecendo e por isso aí nós não conseguimos levar a nossa vida adiante. Então nessa circunstância, meus queridos, aí o medo começa a ter uma durabilidade maior e atrapalha o nosso trabalho, o nosso cotidiano é atrapalhado por esse medo, por esse transtorno de estresse pós-traumático. E a igreja é uma parceira nesse sentido, porque aí a nossa alma vai repousar em Deus. E é por isso que nós precisamos fazer um trabalho, nós precisamos ter equipe e ter pessoas prontas e preparadas para verificar, né,
sondar e, ao encontrar esses problemas, puder, né, amenizar, ou, se não conseguindo, enviar a um profissional competente. O 1 diz: como vive o portador do TEPT? A vida de quem sofre com o TEPT é muito difícil, pois são pessoas que vivem constantemente buscando adaptar suas rotinas. É complicado, nós não conseguimos nos adaptar. Parece que a todo momento as coisas vão dar errado. E é por isso que o nosso comentador está trazendo nesta lição, dizendo: professores de escola dominical, você precisa estar atento. Professor, você precisa passar para os alunos, para que os alunos possam entender, para que possa compreender pelo menos um pouco sobre as enfermidades da alma. Porque muitas pessoas estão na igreja enfermas da alma, e nós temos mais facilidade de tirar ela do nosso rol de membro, de não aceitar ela em nosso meio. E aí o que acontece? Nós acabamos por não ajudar. Os portadores desta enfermidade vivem a dúvida entre fugir ou lutar. É como se nunca pudesse se desligar. Vai dormir, a tragédia vem na mente. Vai para o trabalho, a tragédia vem na mente. Parece que vai acontecer de novo. Então, meus queridos, as frases do portador de TEPT é esta: eu não aguento mais, quero sumir, quero morrer, quero me isolar, o que eu faço? Quer dizer, ele está, a alma clamando em desespero. Mas infelizmente muitas vezes nós, como obreiros na casa do Senhor, não temos como ajudar. Então, não é preciso, meus queridos, ter participado de uma guerra para desenvolver esta síndrome. Nós sabemos que muitos guerreiros, muitas pessoas que guerrearam diante de tantas tragédias, diante de tantas cenas de bombas explodindo, de mortes, né? E eles acabam, por exemplo, precisando ter um sério acompanhamento psicológico, porque senão eles não conseguem mais viver sua vida normal. Mas não é somente a guerra que traz esse transtorno de estresse pós-traumático. Então isso, meus queridos, ele poderá acontecer, como nós estamos dizendo, não só na guerra, mas pessoas que testemunham um acontecimento trágico, ou de violência, alguém esfaqueando alguém, alguém batendo em alguém, alguém tentando estrupar alguém, alguém matando o indivíduo. Então o que acontece? Ele também passa, se descuidar, a ser possuidor desse trauma. Haverá outras pessoas que passarão por estrupo, e aí, após passar por estas experiências horríveis, elas entram nesse transtorno, e várias vezes elas começam a reviverem este episódio. Como sair desse episódio? Através da palavra de Deus, através de irmãos que realmente têm comunhão, através de liderança que realmente se preocupa com os seus liderados. Então o fraga de um dos cônjuges com outro na cama pode trazer um grande transtorno. Eu até vejo uma música aí que está com muita propaganda, principalmente na Rede Globo: trair, trair, vou trair de novo. Meus queridos, isso é uma coisa tão diabólica que vocês vão ver como as traições aumentarão através dessa música no Brasil inteiro. E o que acontece? Muitas pessoas irão passar por esse transtorno por causa de influenciado por essa música de letra maligna, de letra de falta de caráter. O divórcio, por exemplo, é dívida. Eles não são situação de risco
de vida, ele não produz transtorno. Pode produzir de repente se o divórcio for acontecer por causa que uma das partes era um agressivo, era ameaçador e poderia cumprir suas ameaças. Mas do contrário não, do contrário ele não traz transtorno e de estresse pós-traumático. 1.2, o perigo do suicídio. O TEPT pode se manifestar como agudo, isto é, de curto tempo, ou como crônico, que poderá afligir o indivíduo por longo prazo. Então, as pessoas, por exemplo, se fizer um tratamento adequado, ele pode ser aí por curto tempo. Mas se não cuidar, pode tornar crônico. Nós temos pessoas na igreja com esse sintoma e nós dizemos, fulano só dá trabalho, fulano parece que não crê em Deus. Talvez está faltando de uma boa ajuda espiritual. Então por isso deve ser observado, né? E aumentar aí o cuidado com os portadores desta enfermidade, para que eles não sejam levados ao próprio suicídio, né? Porque a doença apresenta aí muitas destas fatalidades. Então, meus queridos, caso existe na igreja alguém que apresente os sintomas, né, do transtorno de estresse pós-traumático, é imprescindível que se procure ajuda para que não haja um risco de tentativa de suicídio. Porque nas nossas igrejas, por que não dizer, existe muitas pessoas também se suicidando. E a igreja precisa estar preparada para lutar com isso. Meus queridos, nós deixamos o amor para segundo plano. Hoje igrejas são comércios. Pode estar do meu lado aqueles que falem o que eu quero ouvir. É esse o nosso problema, meus queridos. Este é um livro, meus queridos, que muitos pregadores já leram, né? Como convencer pessoas e fazer amigos. É muito interessante esse livro. Mas quando eu acompanho, eu vejo o seguinte, que para você convencer, muitas vezes, convencer pessoas a elas acreditarem, a elas te ouvirem, muitas vezes você precisa falar o que elas querem ouvir. Isso acontece na política. O político fala o que a pessoa quer ouvir. Você chega para um político e diz, eu estou precisando de uma casa, ele diz, eu vou te dar a casa. Eu estou precisando de um remédio, eu vou te dar o remédio. Mas no final ele não te dá nada, mas você queria ouvir que ele dissesse que ia fazer aquilo que você está querendo que ele faça. E por que não dizer que muitos pastores, eles querem ouvir dos seus liderados, das suas diretorias, querem ouvir eles dizerem aquilo que ele quer ouvir. Que ele está certo, que da maneira que ele está agindo está certo, que não contrapõe, que não contradiz. E por isso o que acontece? Aí nós temos igrejas mornas, que não é fria nem é quente, porque nós estamos tudo vivendo através da bajulação. Aquelas pessoas que querem um lugar de destaque. E aqui nós estamos estudando sobre esse mal. E quando as pessoas estão ocupando o seu lugar de destaque, tudo que eles dizem é o que é certo, que é como um rei, que o que ele fala tem que ser daquela forma. Aí nós não conseguimos preparar pessoas capacitadas para atender X e atender Y. Nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não preparamos pessoas para isso. E aí corremos o risco de termos membros da nossa igreja indo a última circunstância, tirando da própria vida. O 1.3 disse que o TEPT é uma realidade comum, não tem como fugir. Por falta de conhecimento, muitos pensam que o TEPT não é um problema comum. É um problema comum, meus queridos. Nós às vezes estamos traumatizados, a enfermidade, a nossa alma está enferma, porque nós não conseguimos vivenciar e contornar situações que vêm até nós. Nós estamos vivendo um estresse. A nossa palavra está aqui na ponta da língua, ou para abençoar ou para amaldiçoar quem se levantar contra nós. Então aí nós temos aí pessoas
passando por esse transtorno, por essas enfermidades da alma, e não estão sendo assistidas na igreja porque não tem pessoas preparadas ou capacitadas para tais. Por isso que o nosso professor Israel Maia vem trazendo essa lição de suma importância. Nós vemos que a violência, por exemplo, tem tal cidade que eu não quero visitar. Às vezes, num determinado horário, eu não quero sair. Por quê? Porque nós temos trauma que o bandido está esperando-nos na primeira esquina. E aí, o que acontece? Nós vivemos aí em dificuldade. Muitas pessoas já não conseguem ir na igreja porque, para ela, se ela ir na igreja, ou ao voltar ou ao ir, ela será vítima de algumas pessoas mal intencionadas. Nessa lição, os irmãos vão ouvir aí, no fundo, uma criança chorando. É o meu neto, que ele quer estar comigo. E aí ele não tem paciência lá de esperar eu terminar de gravar esta lição. Então o objetivo da segunda parte da lição é mostrar a seriedade desta enfermidade. São coisas sérias. O comentador está dizendo, nós estamos trabalhando com coisas sérias. Então o teste não é brincadeira, diz o 2. Infelizmente, pessoas agem de forma jocosa, quer dizer, achando engraçado. Jocosa vem de achando engraçado em relação às pessoas que têm esta síndrome. Então, meus queridos, esse comportamento é bastante irresponsável, pois irá produzir uma percepção equivocada acerca de algo realmente sério. Então, quando você acha engraçado, quando as pessoas estão passando por esse transtorno, talvez até a forma dela se comportar, se torna uma coisa que você, em vez de ficar com dó, em vez de procurar ajudar, você vai achar graça. Então, isso é um comportamento que não é correto. O 2.1 diz, identificando o melhor tratamento. As doenças relacionadas com a mente nunca se apresentam da mesma maneira em todas as pessoas. Quer dizer, cada um tem um tipo de comportamento. E é por isso que é a dificuldade de nós entendermos quando nossos irmãos estão passando por essas situações. Porque a ação daquela enfermidade não é da mesma forma em cada indivíduo. Cada um deve procurar os medicamentos e terapias necessárias para que possa descobrir qual irá funcionar melhor. Nós falamos muito em medicamento, meus queridos irmãos, eu quero dar um alerta aí para os irmãos. Meus queridos, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos buscar talvez muito mais na natureza o que Deus preparou para a nossa saúde. A pessoa está com um problema, que nós estamos vendo com a enfermidade da alma, e por causa da enfermidade ela não consegue dormir. Aí ela vai tomar remédio para dormir. Ela está com depressão, ela vai tomar remédio porque está depressiva. E ela vai fazendo uma série de coisas, daqui a pouco ela está com uma sacola de remédio. E aí nós precisamos, meus queridos, aproveitar a tecnologia que nós temos hoje, a internet, e procurar descobrir, sempre peneirando para não pegar aquilo que está ensinando errado. E verificar que lá muitas coisas nós poderíamos evitar, de estar tomando um comprimido porque não estamos dormindo. Estamos tomando um comprimido porque estamos dormindo demais. Quer dizer, nós passamos a descontrolar o nosso organismo quando nós poderíamos estar fazendo algumas receitas caseiras. Eu digo isso porque eu já trabalhei com 2 especialistas nessa área e conseguimos ajudar muita gente. Muita gente estava com remédio no quintal de casa e estava correndo para o hospital. Então, meus queridos, a mente transita pelo cérebro. A mente nós temos que entender que é um órgão muito importante no nosso corpo. Então, logo as doenças relacionadas a ela devem ser tratadas com muita importância. Porque senão daqui a pouco nós nos tornamos inúteis. Porque a nossa mente já não consegue gravar mais nada. A nossa mente está enferma, está cheia, ocupada com muitos problemas. E aí nós já não conseguimos desenvolver nenhuma função na nossa igreja. Por isso nós precisamos, meus queridos, parar e meditar. A liderança precisa ver as pessoas, por exemplo, psicólogos,
e outras desses pés da vida que congrega conosco na nossa igreja, para que eles pudessem fazer até um serviço humanitário, né, na igreja, para que pudesse ajudar, auxiliar as pessoas que têm essa dificuldade. Porque o nosso estudo, meus queridos, ele vai bem, aquilo que nós estudamos, se nós dividimos com pessoas. Tiago disse, ó, vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pensam só em vocês. Nós precisamos pensar que no nosso trabalho, na formação que nós fomos formados, a faculdade que nós fizemos, a profissão que nós exercemos, nela nós teremos que ser bênção para Deus. Principalmente nessa lição, enfermidade da alma, as pessoas, né, terapeutas, psicólogos e outros que têm a ver com isso aqui, é preciso que a liderança enxergue eles na igreja e coloque eles para desenvolver o seu trabalho ali, um serviço social. A igreja precisa disso. E de repente nós temos esse profissional da área em nossa igreja, que ele, além de ensinar, mostrar os exemplos dos homens de Deus que aprenderam a confiar inteiramente no Senhor, ainda fará também um trabalho de grande auxílio a esses nossos irmãos que estão passando por esses transtornos. O 2.2, a enfermidade não incapacita. É preciso ficar claro que uma pessoa que está sofrendo com a síndrome pós-traumática não é alguém incapaz de realizar as suas tarefas diariamente. Ela não é incapaz, porque ela precisa de ajuda para que ela possa passar por esse obstáculo, né, e deixar para trás, porque esses obstáculos eles podem ser curados, meus queridos. Um bom tratamento, a palavra de Deus, a confiança em Deus faz nos esquecer os traumas do passado. Então as atividades que desenvolve na igreja deve ser mantida. O pastor não pode chegar, irmão, o senhor está com um problema, então eu vou tirar isso do senhor. Não, ele está precisando de um acompanhamento. Se você tirar a ocupação que ele está ocupado, você vai piorar a situação dele. Então ajuda aí a manter o irmão ocupado, principalmente ocupado na obra de Deus. Você está prestando um grande serviço para ele. Se você tirar ele das ocupações, ele pode ficar mais traumatizado ainda. E isso, você fazendo, servirá como apoio no tratamento que não pode ser deixado de ser procurado. Tem pessoas que ficam felizes se você mandar ele apenas atender as pessoas que estão precisando de oração. E aí nós não ocupamos as pessoas, e as pessoas desocupadas, elas perdem a motivação. Às vezes ela vê que tem necessidade, quando você exclui essa pessoa, por exemplo, às vezes de uma diretoria que ela poderia ser útil, às vezes de algum serviço na igreja que ela podia ser útil, mas muitas vezes você discrimina porque você olha talvez para o passado dela e você não concorda com o passado dela. Infelizmente, irmãos, eu falo de liderança que não sabe perdoar. Elas não perdoam e a pessoa se torna infrutífera porque elas não encaixam as pessoas. E eu quero dizer para vocês, a pessoa ocupada, ela produz mais. Aí tem pessoa que diz, não, eu não ponho o irmão em tal coisa, não é porque o irmão é ocupado. Irmãos, eu fui presidente do Gideões Internacional, que existe em mais de 180 países. Nós só chamava para ser Gideão pessoas ocupadas. Procure quem está ocupado, que ele vai te ajudar. Procure quem não está ocupado e ele vai só te atrapalhar, porque ele é desocupado. Claro que eu digo, você não deve querer fazer tudo na igreja, mas se o ministério te dá algo para fazer, ou uma secretaria, ou um ajudante disso ou daquilo, não rejeita. Porque quando tu rejeita algo, que talvez você está pensando que é o pastor que está te dando, mas talvez Deus está através do pastor, usando o pastor para te colocar em uma posição, e você diz, não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não estou tendo tempo, eu não vou fazer isso. O que você está dizendo? Isso não é prioridade para mim. Eu vi há poucos dias, quando se formou a diretoria, meu Deus, para achar um segundo secretário, o pastor teve que adular. Não, mas irmão, faz isso. Irmão, liderança, entenda. Quando você está dando algo para alguém e ele está dizendo, não, eu não quero, eu não vou fazer, ele está dizendo para você, isso não é prioridade. E quando isso não é prioridade, isso não funciona. Irmãos, eu tenho aqui uma senhora
que ela foi para a igreja para ajudar o marido. E ela está com 5 anos nessa igreja. Os secretários que nunca perguntaram se ela queria pelo menos ser membro da igreja. Ela está 5 anos congregando na igreja, participa da comunhão, participa de tudo, mas nunca vieram perguntar para ela ou dizer: irmão, vamos fazer sua carteirinha de membro. Por quê? Porque nós escolhemos pessoas que queiram falar aquilo que nós queremos ouvir. Isso dói nas pessoas? Dói porque está falando. Não, meus queridos. Nós temos que aprender na hora que alguém nos critica. Eu sempre digo, amigo meu não é aquele que só me bajula. Esse, se ele só me bajula, eu sei que eu tenho defeito. Eu nunca vejo defeito em mim, então ele não é meu amigo. Amigo é aquele que me ajuda a me tirar do buraco. Então, muitas pessoas associam essa enfermidade da alma com a atuação demoníaca. E isso acaba por danificar a vida dos nossos irmãos. Ele já está sofrendo, ele já está com um problema. Ele já não está se encaixando. E aí vem o despreparado. Vem o camarada que não conhece Deus, não conhece a Bíblia. E diz: irmão, eu acho que você está endemoniado. Eu acho que esse problema seu é demônio. É por isso que o Israel Maia traz-nos essa lição, para nós não ser assassinos de irmãos, para nós aprendermos a ajudar, aprender a levantar. Irmão, qual que é teu problema? Senta comigo. Seja confiante, meus queridos irmãos. Saiba conversar, dialogar, saiba entender. Eu estarei lançando aqui, meus queridos, no meu canal, um programa de aconselhamento. Depois vou estar dando aí o meu e-mail para as pessoas que quiserem, estão com problema, quiser passar, passa para mim. Você pode escrever, colocar seu nome, tudo direitinho, não tem nenhum problema. Mas aqui na programação eu vou estar te aconselhando e vou estar mudando o seu nome e o nome das pessoas que ali vieram. Eu farei tudo uma mudança para que eu possa te ajudar. Quero ajudar pessoas que estão com problema no casamento. Às vezes está quase divorciando. Eu quero ajudar pessoas que têm problemas e não conseguem se encaixar na igreja. Então eu quero que os irmãos, por exemplo, me mandem e-mail contando a sua situação. Eu vou aqui estudar e vou aconselhar, porque creio que o problema do irmão, muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, talvez com ações diferentes, como está dizendo aqui nesta lição. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: pastores, obreiros, por favor, a pessoa está com transtorno de estresse pós-traumático, ele vivenciou uma coisa terrível, ele passou por um momento terrível e ele está, não está convivendo com aquilo, aí você chega e acaba de matar dizendo que ele está endemoniado. Tenha cuidado, meus queridos. Então a igreja deve se empenhar em promover meios de esclarecimento sobre o assunto. É por isso que eu digo, igreja que não tem equipe, pessoas que trabalham e não tem equipe, meu filho, você não vai chegar a lugar nenhum. Graças a Deus que Moisés ouviu o seu sogro. Se Moisés não ouve o seu sogro, eu acredito que aquele povo do deserto tinham sofrido muito mais. Mas Moisés estava carregando a carga sozinho. E não é porque a pessoa quer carregar a carga sozinha que ela deixa de ser homem de Deus. É um homem de Deus que não confia em outras pessoas e que não divide tarefa. Quem não divide tarefa se mata porque trabalha muito e produz pouco. 2 e 3, olhando o TEPT com seriedade. Como na maioria das doenças da alma, o TEPT também tem sua origem em situações alheias à nossa vontade. Então muitas situações, meus queridos, é toda alheia, pois às vezes nós nem sabemos o que vai acontecer e de repente nós entramos em pânico. Não podemos então viver afastados dos acontecimentos, numa tentativa de nos protegermos de possíveis situações que poderão ocasionar o trauma. Então nós temos que ter cuidado, porque nós já às vezes nos isolamos, queremos ficar em casa. Se algo terrível aconteceu conosco na rua,
Nós temos medo de sair na rua. Se algo aconteceu conosco em casa, por exemplo, abrimos a porta, chegou lá dentro, tinha ladrões nos esperando, e aí nós passamos por aquele transtorno tremendo, pela aquela situação tremenda. Toda vez que ele vai abrir a porta, acha que os bandidos estão lá dentro, vivencia aquela cena. Então isso é preciso de um tratamento. É preciso dialogar com alguém que pode te ajudar. Então são todas as coisas que acontecem no nosso meio, querido irmão. A igreja então, ela deve funcionar como agente de equilíbrio para monitorar na tentativa de evitar ou pelo menos diminuir a incidência desses casos. Então a vida é muito curta para ser pequena. Que muitas vezes, meus queridos, é melhor fugir do conflito. Ultimamente eu tenho dito, é melhor fugir. Jacó fugiu para não confrontar com seu irmão, para não encarar de frente seu irmão. José fugiu quando Maria estava grávida, quando encontrou Maria naquele estado, ele fugiu para não confrontar, para não bater de cara. Talvez você vai dizer o que não poderia dizer e vai te prejudicar. Então tem hora que é melhor fugir. Então fuja, não discuta, abençoe aqueles, por exemplo, lembre das coisas boas que eles fizeram na tua vida, mas fuja e não defame, fique calado. Tem pessoas que mudam de igreja, quando muda de igreja, sobe lá no púlpito e começa a defamar a igreja de onde ele veio. Pastor que está recebendo esse irmão vai te dar trabalho, esse irmão não é bênção. Porque a Bíblia não nos ensina a falar mal do nosso irmão, não ensina a falar mal daqueles que muito tempo tiveram paciência conosco. Eu não sou contra que as pessoas mudem de ministério. Se você não está encaixando, você tem que mudar sim. Eu já disse aqui que as igrejas nasceram de divisões. Lutero, depois vem outras igrejas, metodista e assim vai vindo. Depois no Brasil chega a Assembleia de Deus Missão. Missão se divide em Madureira e Belém. E aí outros ramos se apareceram. Mas o que eu sou contra é as pessoas que sobem no púlpito quando vem da outra igreja, tentando agradar o pastor que lhe recebeu, falando mal da outra igreja. O que você estava fazendo lá se lá não era bom? Ah, meus queridos, eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus de Madureira. Quero considerar todos pastores, mas não quero mais me apaixonar por eles. Por quê? Porque eles nos decepcionam, ou nós os decepcionamos. E isso é ruim. Então o que eu disse, que a vida ela é muito curta, meus queridos, para ser pequena. Você tem que fazer algo na vida, você tem que fazer a diferença, mas você não faz. O tempo vai passar e você não vai fazer. Então, meus queridos, quando você não tem tempo para fazer algo na igreja, está dizendo para o teu líder, isso para mim não é prioridade. Prioridade pode ser a minha casa, o meu trabalho. Então, meus queridos, Jesus disse, olha, quem não deixar tudo, não é digno de mim. Então nós precisamos avaliar qual que é o nosso compromisso na obra de Deus. O objetivo da terceira parte da lição é revelar que nem todo trauma causa o estresse pós-traumático. Então, nem todo trauma causa isso, meus queridos. Nós passamos por trauma que não nos leva a essas situações. Nem todo trauma leva ao TEPT. A identificação de um evento traumático que tenha ocorrido, causando ameaças ao indivíduo ou a uma pessoa querida, onde o homem se viu importante em esboçar uma reação, pode ser visto como um alerta do quadro do transtorno pós-traumático. Então nem tudo pode ser visto desta forma. Então é bom que fique bem claro que nem todos que passam por momentos de acontecimentos terríveis vão desenvolver esse transtorno. O 3.1 diz, confirmando o TEPT, para que se possa afirmar que alguém está vivendo com o TEPT, quer dizer, transtorno e estresse pós-traumático. Alguns pontos importantes devem ser observados. Então, meus queridos, quando as pessoas estão com esse transtorno, elas ficam insensíveis,
hipervigilância, quer dizer, ela está toda hora cuidando para ver se algo não vai acontecer, se aquela tragédia não vai repetir. Como a gente diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas as pessoas com esse trauma ali entendem que o raio vai cair de novo no mesmo lugar, vai acontecer a mesma coisa, e aí ela fica hipervigilante. Então, meus queridos, aí passa por essas experiências amargas. O 3.3 diz práticas para diminuir os sintomas. Outras práticas podem ser adotadas visando diminuição dos efeitos causados pelo TEPT na vida pessoal. Então, nós precisamos diminuir os sintomas. Fortalecer nesse diálogo aí, como eu coloquei para vocês, no cara a cara de 2 pessoas. Fortalecer essa comunhão com Deus, que esse problema vai desaparecer. Então, através da meditação diária, na sua palavra, que funciona como contraponto, quer dizer, as concordâncias, a harmonia da palavra de Deus, né, vai fazer com que esse contraponto ao materialismo excessivo vivido atualmente, ele seja dispersado e a pessoa vem para o espiritual, para servir a Deus e fugir desses medos. A conclusão diz que cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência da importância de assumir a responsabilidade de amar, estar atento e cuidar do outro. O Espírito Santo nos concede a capacitação necessária para sermos fonte de bênção na vida do próximo. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero contar com você na próxima aula. Eu quero ser bênção na tua vida, quero que você seja bênção na vida dos outros. Faça teus comentários, faça tuas críticas, desde que não seja para me jogar para baixo, mas para me ajudar, são todas bem-vindas. Que Deus te abençoe e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.